Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente, é hora de ficar bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Governador em exercício César Conago vem a Linhares para encontro com empresários. Protesto de pescadores bloqueia trilhos da estação ferroviária de Piraquiaçu em João Neiva. E mais, está na cadeia um universitário preso com armas e munições aqui na cidade. Confira ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine de Linhares. Veja também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na grande vitória, a todos que acompanham através do canal 20 pela RCA, eu agradeço a audiência. O governador em exercício César Conago esteve nesta segunda-feira aqui em Linhares para um encontro com o vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento, com empresários, representantes da Federação da Indústria, FINDES, e o superintendente do Banco do Nordeste, João Nilton de Castro Martins. O objetivo do encontro foi discutir e apresentar propostas para serem executadas no ano de 2018 por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, do Banco do Nordeste, que financia investimentos de longo prazo e também capital de giro ou custeio. O valor previsto em investimentos para o ano que vem no estado é da ordem de 350 milhões de reais nas áreas de agricultura, pecuária, florestas, indústria, comércio e empresas prestadoras de serviços. O vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento disse que o Banco do Nordeste é um parceiro importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Um acidente com morte foi registrado na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal durante o final de semana. A vítima foi atropelada por um motorista bêbado, que está preso. A polícia confirmou. Um motorista com alto nível de alcoolemia no sangue provocou um acidente na rodovia 248 na última sexta-feira, provocando acidente seguido de morte violenta no perímetro linharense da estrada. A polícia registrou a colisão frontal envolvendo um veículo Uno e um Agile. O Fiat Uno era dirigido por Antônio dos Santos, de 43 anos, morador de Sooretama. O nome do condutor do Agile não foi informado. De acordo com a polícia, o condutor do Agile invadiu a contramão e atingiu o Fiat Uno, que não conseguiu desviar. Antônio dos Santos teve gravíssimos ferimentos e não resistiu. Ele estava indo para uma festa numa fazenda onde trabalha e pegou o Fiat emprestado com um amigo. O motorista do Agile teve pequenos arranhões. Na hora do bafômetro, ficou constatada alta alcoolemia, ou seja, o motorista que provocou o acidente estava bêbado. O corpo de Antônio deu entrada no serviço médico legal. O motorista do Agile foi levado para a 16ª Delegacia Regional. É lamentável, né, esse tipo de acidente, infelizmente, que se repete com pessoas embriagadas dirigindo. Agora a gente vê como abriu a semana as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da cidade. Vamos ver. As vagas abertas são camareira, costureira de máquinas industriais, 25 vagas, expedidor, são 2 vagas, garçom, lanterneiro, mecânico de manutenção de máquinas industriais e técnico de manutenção industrial. Os interessados podem comparecer pessoalmente à agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal, no centro da cidade. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. Um dos princípios mais poderosos de conquistar sonhos, de ser alguém bem-sucedido na vida, é acreditar na sua competência. Infelizmente, nós fomos criados desde criança, onde afirmávamos ou afirmavam para nós o que nós tínhamos como defeito, não como qualidade. O fato de confiar na competência não significa que você é melhor que os outros, mas é que você reconhece os seus valores. Eu sempre me lembro, fui criado numa infância muito privada de bens, mas a minha mãe sempre dizia a nós que
que ela tinha criado filhos para serem vencedores. Isso nos dava muita, muita energia. Cuidado você na hora de criar filhos também. Muitas vezes nós confundimos o comportamento do filho com a identidade. Quando for fazer críticas ao seu filho, critique o comportamento. Você fez isso que não foi certo, ou isso você poderia melhorar. Mas quando olhar para o teu filho, ressalte a identidade dele. Você é competente. Você nasceu para vencer. Quando nós criamos isso em nós, a confiança na competência, as coisas passam a ter mais facilidade em conquistas. Então acredite na tua competência, mas também acredite na competência dos seus filhos. Você fará com que eles sejam verdadeiros vencedores. Muito obrigado, Magela, pela participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta terça-feira de primavera em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva passageira. Em Linhares, temperaturas entre 16 e 30 graus. Colatina com mínima de 15, máxima de 28. Em São Mateus, variação entre 17 e 26. Em Vitória, mínima prevista de 18 e máxima de 27 graus. Não sai daí, depois do intervalo você confere, está na cadeia universitário preso com armas e munições aqui em Linhares. É daqui a pouco. A equipe do projeto Quem Cuida Tem Que Se Cuidar, que atua no Hospital Geral de Linhares, realiza um culto em ação de graças pelos 13 anos do hospital e pelos 8 anos de criação do projeto. É nesta segunda-feira. A celebração acontece nas escadarias do Hospital Geral de Linhares. O grupo está reunido desde 2009, sensibilizando e informando e atendendo os servidores que cuidam da saúde da população, na prevenção e cuidados com a própria saúde. São cerca de 6 profissionais, entre técnicos e médicos do próprio HGL, que trabalham de maneira voluntária no atendimento e acolhimento de aproximadamente 50 outros funcionários da instituição e prestadores de serviços do HGL mensalmente. Bom, parabéns a esse grupo por esse trabalho, né? Quem trabalha ativamente aí no setor de saúde sabe que precisa também se cuidar, né? É muito importante. Em Rio Bananal, as comemorações pela Semana das Crianças já começaram. Alunos do Centro de Educação Infantil Tia Rita tiveram um dia muito especial com a apresentação de várias encenações teatrais. Personagens de histórias em quadrinhos e desenhos animados fizeram a festa com a criançada. Os alunos participaram também de pintura de quadros, brincadeiras, danças e muito mais. A iniciativa foi da Secretaria de Educação da Prefeitura de Rio Bananal. Veja agora como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 435 a saca. Arábica 7, R$ 405. Conilon tipo 7 está valendo R$ 393 a saca. Um estudante de Direito, estagiário do Fórum de Linhares, foi preso com várias armas e munições. O nome do universitário está sendo mantido em sigilo, segundo a polícia, para não atrapalhar as investigações. Essa apreensão foi durante o final de semana. Armas e munições nas mãos de um estudante de direito. Um estagiário do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei foi encontrado com armas e munições num carro em que ele estava quando se preparava para sair do fórum na última sexta-feira. Através de denúncia anônima, a polícia encontrou com o estudante várias armas de uso restrito das Forças Armadas, revólver 357, um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 22, além de cartuchos de munições calibre 20, 22, 38 e de pistola 365. O delegado do caso, André Luiz, ainda não divulgou o nome do estudante, mas disse que ele vai responder por posse de arma de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo. O estudante já seguiu para um presídio de Linhares. O advogado que representa o estagiário e estudante de direito deu uma versão para o caso. A versão dele é a versão verdadeira. Ele simplesmente herdou do avô. É uma herança, ele tinha guardado dentro de casa aquelas armas, aquelas munições, aproximadamente 6 anos. Provavelmente algum colega viu e denunciou. A polícia foi lá e fez a prisão. Agora é um menino excelente,
de uma família tradicional na cidade, réu primário de bons antecedentes, nunca teve nenhum deslize na vida dele. É uma excelente pessoa. Inclusive, no dia que levaram ele preso, mais de 40 pessoas que estudam com ele, amigos, foram no DPJ, porque sabe da índole moral dele. Agora não é porque um estagiário, porque trabalhava no fórum, não tem nada a ver com o fórum, não tem nada a ver com o estágio dele. Era uma questão de herança que ele ganhou do avô e estava lá. E agora a gente confere os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio Henrique, com o Campeonato de Futebol Amador de Linhares 2017. Momentos decisivos, hein? Confira os resultados das semifinais no último final de semana. Inter de Limeira, que é do bairro São José, 2. Central do Linhares, 5-1. Vasco de Bebedouro e Estudiantes, 1-1. Nos pênaltis, o Vasco venceu por 6-5. Agora o Campeonato de Futebol Amador de Linhares, segunda divisão. Santa Cruz 1, Grêmio de Barro Novo 0. Planalto e Garotos do Nova Esperança 1-1. Nos pênaltis, Planalto 4-3, classificado. Pois é, tivemos ainda Campeonato de Veteranos, ao longo da semana vamos dar o balanço, começando o Campeonato do Interior. Os jogos foram tão decisivos que já foram definidos aí as finais no Campo do Vasquinho, no próximo dia 1º de outubro. Isso para a primeira e segunda divisões. Vamos lá então? 1º de outubro, no Estádio do Interlagos, que é o Campo do Vasquinho, segunda divisão. 8 da manhã, Planalto e Santa Cruz. A primeira divisão, 10 da manhã, Inter de Limeira e Vasco de Bebedouro. Bom, agora é só prestigiar e que prevaleça mais uma vez o espetáculo. Lembrando que amanhã, no Tabelinha Esportiva, tem resultados não só dos veteranos e interior, como também show de Leonardo Alves na corrida 3,8 milhas da cidade. Aguardo vocês. Ok, Altemar, obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, após o nosso intervalo, você vai ver que pelo menos 200 pescadores bloqueiam a ferrovia na estação de Piraquiaçu em protesto contra a não inclusão de famílias de pescadores no programa de indenização proposto pela Samarco e pela Fundação Renova. É daqui a pouco. Pelo menos 200 pescadores de Linhares, São Mateus, Aracruz e Soretama bloqueiam a passagem de trens de carga na estação ferroviária de Piraquiaçu, que fica em João Neiva, desde amanhã desta segunda-feira. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores de Linhares, Milton Jorge, o manifesto é pela inclusão de pescadores de várias comunidades desses municípios atingidos pela tragédia ambiental do Rio Doce no programa de indenização das famílias afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. O protesto pacífico começou bem cedo e apenas 3 de passageiros estão sendo liberados. Os manifestantes afirmam que irão permanecer no local até esta terça-feira. Em nota, a Fundação Renova, responsável pela inclusão dos nomes na lista dos impactados, disse que elaborou por meio de construção coletiva uma proposta de indenização definitiva para os pescadores. A proposta teve como base estudos que indicaram a renda média para cada categoria de pescador, considerando renda, danos materiais e morais. O projeto foi elaborado em conjunto com representantes das comunidades pesqueiras e participação de entidades do Poder Público, o ICMBio, Superintendência da Pesca, INCAPé, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e estudos do setor pesqueiro. A previsão, segundo a Renova, é de que as indenizações sejam pagas até o final deste ano. Por falar em Rio Doce, o baixo nível do manancial chama a atenção de quem passa por Colatina. Os bancos de areia cobrem boa parte do leito do rio. Há uns anos atrás o rio era bem feio, hoje em dia como esse rio tá... Nem vem tomar banho mais não, tomar banho direto e não vem mais não, porque acabou mesmo o rio. Triste, né? Que uns anos pra frente como vai ser? Que Colatina vai arrumar?
Quando chegamos aqui, chegamos no final, no começo de 78, e o rio era muito cheio, com muita água. Para ver esse rio como que está surgindo, eu sinto uma tristeza muito grande, apesar de ser um rio bem espaçoso, né, que corta a cidade, eu fico muito triste. O que podemos observar do Rio Doce, vendo daqui da Avenida Beira Rio, em Colatina, é que há muitos bancos de areia ao longo de todo o rio. Alguns pontos mais críticos que outros. Mas apesar do baixo nível de água do rio, de acordo com o diretor do Sanear, ainda não há alerta para racionamento ou falta de água aqui em Colatina. Não há risco de racionamento, porém é importante a gente falar que para a população evitar de lavar carro, lavar rua, poder economizar dessas formas, né, que não são tão importantes nesse momento de estiagem, para que não haja um problema maior. Na verdade, o rio estando com esse nível, vamos dizer, baixo, o que ele causa é o transtorno só na questão da gente ter que fazer as intervenções com máquina nos locais de captação da água. Mas isso não quer dizer um alerta, não quer dizer um racionamento, é só normal nesses períodos de estiagem. Até nas piores épocas de estiagem, o Sanear não precisou enviar essa mensagem de racionamento e, por enquanto, está tudo dentro da normalidade e muito bem monitorado por nós. Eu vejo sempre a natureza acabando, né? Cada vez pior e cada vez, se não chover, nós temos que pedir muito a Deus, orar a Deus, que Deus mande chuva para acrescentar escoando água do rio. Muita coisa tem que fazer, economizar, tem que... Precisa lixaiato que joga no rio aí, ó. Ninguém ajuda também a população. A situação do Rio Doce realmente cada dia mais complicada, né? Esta edição do Cio Notícias vai ficando por aqui. Eu peço que você, claro, continue interagindo conosco, deixando sugestões, seus recados na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Reveja também os nossos vídeos na nossa página direto no YouTube e fale conosco por esse telefone que aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.